A HQ começa em Sydney, na Austrália, na cúpula do G20, com o Impulso reclamando do tédio que é aquele lugar. O Flash, no entanto, diz que ele está despreocupado e que o Impulso está sempre entediado, mas que precisa que ele fique focado, pois a cúpula do G20 é um fórum anual dos líderes mundiais. Enquanto o Flash continua explicando do que se trata o G20, vemos que a Mulher Maravilha e a Supergirl também estão no local para ajudar na proteção dos líderes mundiais. O Flash explica que os líderes se reúnem para discutir problemas econômicos mundiais e que todos ali ou são presidentes ou são reis. Se algo acontecer com eles, isso irá desencadear um pânico a nível mundial. Ou seja, todos que estão ali são uma ótima isca para o grupo terrorista Inferno, e é por isso que uma parte da Liga está presente no local. Enquanto o Flash falava, Impulso apenas o ignorou e começou a se alimentar com toda a comida disponível no local. Flash continuou explicando para Bart que qualquer coisa poderia acontecer ali, pois nunca haviam enfrentado um grupo tão imprevisível como o Inferno. Além disso, a maioria dos presentes possuía super velocidade, já que o plano era que pudessem reagir mais rapidamente a qualquer situação. Enquanto isso, Lanterna Verde e Safira Estrela estavam ali como a força principal da equipe. Impulso então encontrou outro herói no local e, de maneira descontraída, o chamou de Herói Bônus. Curioso, perguntou quem ele era. O herói respondeu que seu nome era Lorde Trovão e que seu superpoder era um grito supersônico. Em tom brincalhão, Impulso perguntou se ele estava ali caso precisassem gritar por mais ajuda. Mas o Flash intervém, pedindo desculpas pelo comentário de Bart e completando que toda ajuda é bem-vinda ali. Nesse momento, algo começa a acontecer. Uma espécie de cortina de cores envolve todos no local. Mulher Maravilha ordena que a Liga se prepare para o que vier. De repente, todos são teletransportados para um lugar completamente estranho e desconhecido, onde várias criaturas começam a atacar os civis e heróis que foram levados para lá. Enquanto isso, na torre de vigilância da Liga, Senhor Incrível informa Tornado Vermelho e Onda Aérea que 20 líderes mundiais e 6 heróis desapareceram sem deixar rastros. Ele manda Tornado enviar uma segunda equipe para a Austrália, mas Tornado, já mais rápido, já havia enviado Michael, que não encontrou nenhuma pista dos heróis e líderes desaparecidos. O Senhor Incrível começa a dizer que, em apenas 30 minutos desde o desaparecimento dos líderes mundiais, a economia global já estava entrando em colapso. Para piorar, as potências nucleares começaram a se acusar mutuamente, alegando que uma delas estaria por trás de tudo. Desesperado, o Senhor Incrível entra em contato com Superman pedindo sua ajuda, mas o herói também enfrenta problemas. Superman está no Japão, junto de Shazam e Nuclear, lutando contra um esquadrão de robôs enviados pelo Inferno para tomar controle do maior reator nuclear da Terra. Ele alerta que, se o reator derreter, milhões de inocentes morrerão. Em um tom de urgência, pergunta se o Senhor Incrível poderia enviar reforços, mas a resposta é desanimadora. No momento, não há ninguém disponível para ajudar. Besouro Azul, Zatanna e alguns dos melhores heróis da Liga estão ocupados tentando conter os estragos no que costumava ser a barragem das Três Gargantas, destruída pelas máquinas do Grupo Inferno. Com esse ataque, os vilões eliminaram a maior fonte hidrelétrica do mundo, intensificando ainda mais o caos global. Onda Aérea pergunta ao Senhor Incrível quem são os membros do Inferno, mas ele responde que o único que os viu foi o Doutor Oculto e ele ainda está em coma. Isso significa que a Liga não faz ideia de quem compõe o grupo. No entanto, o Senhor Incrível encontra uma pista. Em edições anteriores, os membros do Inferno se referiram à Liga como velhos inimigos mais de uma vez. Com isso, ele decide investigar a Legião do Mal, um antigo grupo de supervilões que já foi um grande adversário da Liga. Porém, todos os membros da Legião estão espalhados em diferentes lugares. Lex Luthor, por exemplo, está sem memória e trabalhando ao lado do Superman. Sinestro voltou para a tropa dos Lanternas Verdes, e a última localização conhecida do Coringa não está nem perto das zonas de ataque do Inferno. Essa falta de conexões concretas deixa o Senhor Incrível sem respostas e sem saber o que fazer em relação ao Grupo Inferno. A cena então muda para o laboratório do Projeto Átomo, localizado em outra parte da torre de vigilância da Liga. No laboratório, Batman diz ao Átomo, Ryan, que a Liga não está em sua força total, pois estão sem os poderes telepáticos de John e que precisam recuperá-los o mais rápido possível. John interrompe Batman, afirmando que Átomo está fazendo o máximo que pode, pedindo para que Batman lhe dê uma chance de falar. Átomo então agradece a John e diz a Batman que todos sabem o quanto ele pode ser durão quando quer alguma coisa. Ele explica que ele e Ryan Choi montaram o Projeto Átomo para rastrear os superpoderes que desapareceram após a última batalha contra Amanda Waller. Embora seu projeto seja um pouco inesperado, ele acredita que pode localizar os poderes de John, só precisa de um minuto. Para quem não está por dentro do que eles estão falando, recomendo assistir aos vídeos das edições anteriores, que já estão disponíveis aqui no canal. Também vale conferir a história completa de Poder Absoluto, já que essa HQ é uma continuação direta de Poder Absoluto, que também está disponível aqui no canal.
Voltando à HQ, estamos de volta ao local desconhecido para onde os heróis e líderes mundiais foram teletransportados. Os heróis enfrentam criaturas hostis enquanto os líderes, atordoados, perguntam o que está acontecendo. Hal Jordan e Safira Estrela se concentram em proteger os líderes, criando barreiras com seus anéis de poder e instruindo-os a ficarem juntos. No entanto, os líderes não os ouvem nem aceitam suas ordens, causando frustração no Flash, que pergunta aos seus companheiros por que ninguém os escuta quando dizem o que fazer. Supergirl responde que provavelmente é porque ali estão reunidos 20 líderes mundiais sem nenhum súdito, alguns em pânico, outros tentando parecer durões e nenhum acostumado a receber ordens. Impulso diz a Flash que Mulher Maravilha é a diplomata do grupo e talvez seja a melhor pessoa para fazer com que os líderes escutem os heróis. No entanto, ela está muito ocupada enfrentando algumas criaturas. Lanterna Verde tenta convencer um dos líderes a confiar nos heróis e seguir suas instruções, mas recebe uma resposta firme. Ele não é fantoche de ninguém e está no comando ali. Safira Estrela comenta com Hal que aquele já é o terceiro líder a dizer a mesma coisa, mas Hal a corrige dizendo que na verdade já é o quarto. Pelo que se percebe, Hal está começando a perder a paciência com os líderes mundiais. Flash pergunta aos outros heróis se aquele lugar é familiar para eles. Hal responde que, se já tivesse estado ali antes, certamente se lembraria de um lugar tão infestado de monstros como aquele. Nesse momento, Lanterna Verde acaba se distraindo e é ferido por uma das criaturas. Flash ordena que Safira Estrela construa um domo ou uma bolha de proteção enquanto o restante da equipe reúne tanto os líderes mundiais quanto os delegados em um único local. Enquanto Mulher Maravilha e Flash trabalham nisso, Impulso acaba atrapalhando por não saber trabalhar em equipe, o que leva Flash a repreendê-lo e mandá-lo parar de interferir. No entanto, ao passar perto de um dos líderes, Bart percebe que ele dá um leve sorriso desconfiado. Sem hesitar, Impulso pega e sai correndo para longe da equipe, decidido a interrogá-lo. Enquanto isso, na torre de vigilância, Átomo finalmente consegue rastrear os poderes de John. Ele descobre que, até recentemente, os poderes de John estavam localizados na floresta africana. Após isso, os poderes de John viajaram para o oeste, mas acabaram desaparecendo sem deixar rastros, sumindo completamente do radar. Os acontecimentos na torre de vigilância e no local onde os heróis estão presos começam a ocorrer simultaneamente. Enquanto Impulso interroga o líder mundial, suspeitando que ele seja um membro do Grupo Inferno por estar incrivelmente calmo e até sorrindo, Batman questiona Ryan sobre o momento exato em que os poderes de John desapareceram. Ryan responde que eles sumiram exatamente às 7h03 da manhã, o mesmo horário em que os heróis, líderes mundiais e delegados desapareceram na Austrália. Nesse instante, o líder mundial interrogado por Bart começa a manifestar poderes telepáticos e, em tom sarcástico, comenta que Bart é até um pouco inteligente. Aos poucos, ele revela sua verdadeira aparência, mas logo usa seus poderes para fazer com que Bart se esqueça do que viu. Na torre de vigilância, Batman entra em contato com o Senhor Incrível para informá-lo que um dos delegados do G20 havia sido infiltrado pelo Grupo Inferno. Além disso, quem quer que esteja com os poderes de John é também o responsável pelo sequestro. Enquanto isso, após reunir todos os líderes mundiais e delegados, Safira Estrela cria uma bolha de proteção ao redor deles. Com isso, Belry começa a colocar seu plano em prática. Ele explica que, se conseguir se concentrar, talvez consiga vibrar todos para fora daquele lugar e levá-los para uma dimensão adjacente. Ele admite que pode ser sua própria dimensão ou talvez não, mas de qualquer forma, qualquer lugar é melhor do que aquele. O plano funciona, e Flash consegue vibrá-los para outro lugar. No entanto, para sua surpresa, ele também não reconhece o novo ambiente. Supergirl, porém, diz que conhece aquele lugar. Embora não seja exatamente seguro, pelo menos aquela dimensão tem uma saída. Nesse momento, a cena muda para frente dos portões da Zona Fantasma, onde ocorre uma grande explosão. De lá, começam a sair os heróis, líderes mundiais e delegados, revelando que Flash os vibrou para dentro da Zona Fantasma. Por sorte, Supergirl estava na equipe. Supergirl ordena que todos saiam rapidamente, pois precisam fechar os portões o mais rápido possível para evitar um ataque dos vilões da Zona Fantasma. Após todos escaparem, Flash pede a Impulso que leve Lanterna Verde imediatamente para a enfermaria da torre. Curioso, ele pergunta a Supergirl por que, já que invadiram a Zona Fantasma, não foram afetados por ela. Supergirl responde que provavelmente isso aconteceu porque entraram através de um portal lateral. Ela então pergunta aos civis se há mais alguém ferido além do Lanterna. Nesse momento, Batman aparece e diz que, se não há mais feridos, não é por falta de tentativa dos inimigos. Ele completa dizendo que um dos delegados é um infiltrado do Grupo Inferno e ajudou a tornar tudo isso possível. Em seguida, Átomo cerca o infiltrado, o mesmo delegado que Impulso interrogou anteriormente, e aponta sua máquina de recuperação de poderes em sua direção, na esperança de restaurar os poderes de John. Ele diz ao infiltrado que não há escapatória, pois a torre de vigilância
Vigilância é um dos lugares mais seguros do sistema solar e que a melhor opção para ele é se render. Nesse momento, Onda Aérea começa a atravessar o ambiente em alta velocidade, enquanto uma voz misteriosa lhe diz que a hora que tanto esperaram finalmente chegou e que ele deve honrar sua barganha. Então, o infiltrado lentamente retira seu capuz e seu disfarce, revelando sua verdadeira identidade, Gorilla Grodd. Sem perder tempo, Atom ordena que Grodd revele quem mais está por trás dos outros capuzes do inferno e identifique os demais membros do grupo. Grodd responde, dizendo que até revelaria a verdade, mas sua carona acabou de chegar. Nesse instante, Onda Aérea cria uma barreira ao redor de Grodd e sai voando com ele da torre, rumo à Terra. A Liga da Justiça fica completamente chocada ao descobrir que Onda Aérea era, na verdade, um membro do grupo Inferno, enganando a todos de maneira impecável esse tempo todo. A cena então muda para a antiga base da Legião do Mal, destino de Onda Aérea e Grodd após fugirem da torre de vigilância. Ao chegar, Grodd informa os outros membros do Inferno que houve um imprevisto no plano. Agora, não faz mais sentido manterem-se camuflados, pois a Liga da Justiça já descobriu suas identidades. Logo, todos os membros do Inferno são revelados: Lex Luthor, Coringa, Sinestro, Bizarro, Arraia Negra, Espantalho e Capitão Frio, além de Grodd e Onda Aérea. E assim termina a 5ª edição de Liga da Justiça Sem Limites. E o que vem a seguir? A Legião do Mal retornará na HQ Nós Somos o Passado, uma saga em 6 partes que atravessará as páginas de Liga da Justiça Sem Limites, Batman e Superman e Batman, os melhores do mundo. A história começará em Batman e Superman, os melhores do mundo número 38. O desfecho desta edição está simplesmente incrível, com quadros e painéis espetaculares. Agora, a Liga da Justiça enfrenta um grande inimigo, a Legião do Mal. Mas nem todos os heróis recuperaram seus poderes após os acontecimentos de poder absoluto. Como a Liga lidará com essa ameaça? E você, o que acha que vai acontecer daqui pra frente? Deixe seu comentário. Até a próxima!